Muitas vezes nós somos aculturados a ter uma vida de vitória sem guerra. Neste lugar existe uma nuvem de glória. Deus já liberou esta proteção, esse cuidado sobre a nossa vida. Não importa o que você tem vivido, o Senhor está aí com você neste momento. Saiba, o Senhor está com você. Jesus está com você. Ele te guiará, Ele cuidará de você, Ele te conduzirá. Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui de novo para impartir com os irmãos algo de precioso, uma porção preciosa da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Nós não compartilhamos nada com os irmãos, com os queridos que nos ouvem, senão algo que Deus tenha antes ministrado no nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para você que estiver acessando esse vídeo agora. Nós vivemos dias desafiadores, né? Nunca fez tanto sentido a palavra de Deus, nunca fez tanto sentido a fé, e todos os acontecimentos, todas as profecias liberadas na palavra, elas nunca fizeram tanto sentido como tem feito nesses dias. E eu estava ontem eu estava conversando com um amigo a respeito dessas realidades, né? E como nós nos pegamos muitas vezes falando assim: nossa, eu tenho passado por uma guerra. Nossa, eu tenho passado por um deserto. Como se o deserto ou a guerra fosse um problema na vida do cristão. Se nós formos folhear a Bíblia, nós vamos encontrar o povo de Deus constantemente em guerra. Só que toda guerra que o povo travava nos campos de batalha eram guerras para se alcançar algo melhor e algo maior. Nós, do outro lado do mundo, do lado ocidental do mundo, muitas vezes nós somos aculturados a ter uma vida de vitória sem guerra. Às vezes nos foi passado um evangelho que parece mais assim um lugar onde eu vou buscar algo que Deus já preparou para mim, e é fato e real. Só que existe um processo para nós acessarmos esses lugares em Deus. Existe um processo para nós alcançarmos lugares em Deus, bênçãos do Senhor que já foram liberadas sobre nós. Só que nós temos a tendência, então, de olhar para a guerra ou para o deserto como um lugar de tristeza, como um lugar de angústia, como um lugar de guerras onde eu tenho perdas. E eu queria tentar fazer você enxergar algo que Deus mostrou para mim, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor. E eu quero ler com você 3 textos hoje. O primeiro se encontra em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Quando o povo de Israel sai do Egito, sai da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, então eles começam agora a travessia de todo o deserto para chegar no lugar prometido, na terra prometida. E a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 ao 22, diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. No capítulo 16, versículo 11 a 15, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel. E disse-lhes, pois que ao crepúsculo comereis carne. E dize-lhes que ao crepúsculo comereis carne. E pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. E no final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a eira do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo,
começaram a questionar uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Até aqui. Quando nós olhamos para essas duas passagens, tanto de Êxodo, capítulo 16, como de Êxodo 13, nós vemos que o povo de Israel está no deserto. Ou seja, eles estão no local de muito calor durante o dia, eles estão no local de muito frio durante a noite, e eles estão no lugar de sequidão, aonde não há nenhuma possibilidade de alimento. E olhando para essa realidade, o povo de Israel, eles olham de forma muito natural, como talvez eu e você hoje olhamos para as guerras, para as batalhas que nós estamos travando na vida. Então, quando o povo de Israel olhava para o deserto, eles viam um deserto escaldante e começaram a murmurar. Depois, à noite, eles viam um deserto frio e começavam a murmurar. E depois eles viam um deserto que não lhes oferecia a condição mínima de subsistência, o alimento. Então eles começaram a murmurar. E o Senhor, ele providencia então uma nuvem que cobria o povo do calor do deserto, protegia o povo do calor do deserto para que o povo pudesse continuar andando. À noite, o Senhor os guiava com uma coluna de fogo, que também, ao mesmo tempo, os aquecia e os guiava, iluminava toda a escuridão do deserto, para que o povo pudesse continuar caminhando em segurança e protegidos do frio. Olhando para essas duas realidades, eu fico imaginando agora você vivendo as lutas da sua vida, vivendo as dificuldades da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Feche os olhos por um instante e tente imaginar que neste lugar agora, de deserto que você tem vivido, existe aí, neste lugar, uma nuvem de glória. Neste lugar, neste momento que você tem vivido, existe uma nuvem que te protege do calor dessa guerra. Uma nuvem que te protege das intempéries que acontecem durante o dia, no fervor dessa guerra, no acontecimento dessa guerra. Existe a presença do Senhor para te proteger. Mas nós somos tentados a olhar para o poder do inimigo. Nós somos levados a olhar para aquele problema que nos afronta, nós somos levados a olhar, a enxergar aquilo que os nossos olhos físicos nos mostram. E eu quero te convidar hoje a você enxergar no meio dessa realidade que você tem vivido, no meio dessa guerra que você tem vivido, a enxergar que neste lugar existe uma nuvem de glória que te protege, que te guarda e que te conduz em segurança durante o dia. Te conduz em segurança para o lugar da promessa, para a terra prometida, para o lugar que emana leite e mel. Foi essa a promessa do Senhor para o povo de Israel. Mas para isso, o povo de Israel precisava crer no Senhor. Você precisa crer que a palavra do Senhor já liberou algo sobre a tua vida. O Senhor já disse algo ao teu respeito. Mas se eu e você olharmos para as circunstâncias que nos cercam, quando nós começamos a olhar para as circunstâncias que nos cercam, para aquilo que nós somos afrontados, nós não conseguimos identificar que existe uma nuvem de glória sobre nós. Que existe uma nuvem, que existe a manifestação da presença do próprio Deus nessa área da sua vida. Só que se nós olharmos para aquilo que está ao nosso redor e não observarmos que Deus já liberou esta proteção, esse cuidado sobre a nossa vida, nós deixaremos de desfrutar na sua plenitude aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo em momentos de deserto. Eu quero dizer para você que neste momento que você está vivendo, Deus está aí com você. Assim como o Senhor foi com o povo de Israel durante o dia no deserto, com a nuvem que os cobria, o Senhor é com você, com a presença dele na sua vida, te guardando e te protegendo. E o Senhor também os guardava à noite. Olha que interessante. O deserto, assim como ele é muito quente à noite, como ele é muito quente durante o dia, à noite também ele é muito frio. Alguns lugares no deserto, eles chegam a fazer temperaturas abaixo de 0. E o Senhor providenciou um meio para que o povo se mantesse aquecido e não parasse de caminhar. Eu quero dizer para você que nesse momento de guerra, nesse momento de dificuldade,
O Senhor deseja aquecer o teu coração para que a tua fé não desfaleça. Existe uma coluna de fogo que te cerca agora. A palavra do Senhor diz que ao nosso redor acampam os anjos do Senhor. E muitas vezes nós ficamos assustados com o rugido do diabo que está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados, nos guardando e nos livrando. Eu preciso crer nisso, eu preciso ir nesta direção. Eu não posso me assustar com as aparências da luta. Eu não posso me assustar com aquilo que as guerras estão me afrontando. Eu preciso crer no que a palavra do Senhor diz. Ao meu redor estão acampados os anjos do Senhor para nos proteger e guardar, diz a palavra do Senhor. Assim como existia uma coluna de fogo que cercava o povo de Israel, que guiava o povo de Israel, que iluminava o caminho do povo de Israel no deserto, assim o Senhor ilumina os teus passos, o teu caminho, assim o Senhor guia a sua vida, os teus passos neste momento de dificuldade. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldade na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais. Não importa o que você tem vivido, o Senhor está aí com você neste momento. O Senhor está neste lugar. Ele já providenciou uma nuvem de glória e uma coluna de fogo para te guiar e te iluminar e te proteger contra todos os intempéries, contra todas as dificuldades que esta momentânea tribulação está envolvendo a sua vida. Perceba que o Senhor ele tem o prazer, a alegria de conduzir o povo dele em proteção durante o dia e durante a noite. Isso me mostra algo, que o Senhor ele está cuidando de você e de tudo aquilo que te cerca durante o dia. E de noite, enquanto você dorme, a palavra do Senhor diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando da sua peleja. Ele continua cuidando do seu clamor. As lágrimas que você tem derramado, o clamor que você tem levantado diante do Senhor, Ele tem ouvido você. Ele tem cuidado para que tudo vá bem. Por mais difícil que às vezes possa parecer uma situação, saiba, o Senhor está com você. Jesus está com você. Ele te guiará, Ele cuidará de você, Ele te conduzirá. Mas, ainda olhando para esse texto, nós podemos ver no capítulo 16 que além do Senhor cuidar do povo dele com a coluna de fogo à noite, a palavra do Senhor diz que naquela noite, houve uma noite, no capítulo 16, versículo 14 em diante, diz assim: quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros o que é isso, pois não sabiam do que se tratava. Explicou então Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para o vosso alimento. Olha o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em providenciar o café da manhã do povo de Israel, o pão para o alimento. Quando Jesus ele vai ministrar a Santa Ceia com os discípulos, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, comam dele todos. Fazendo uma comparação desse texto de Êxodo com o texto do Novo Testamento, onde Jesus ceia com os discípulos, o próprio Deus providencia o pão para a ceia do povo de Israel. Lá, no Novo Testamento, Jesus é o pão da vida, que é oferecido na ceia para os discípulos. E agora, neste momento que você está vivendo, além da coluna de fogo, o Senhor está oferecendo para você agora o pão da vida, para você comer daquilo que o Senhor tem te oferecido. Não dê olhos para a situação reclamando ou murmurando por aquilo que tem acontecido, mas comece a agradecer ao Senhor, porque Ele é o seu pão da vida. O Senhor tem alimentado você, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua família. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que sacia a fome, Ele é a água que sacia a nossa sede. E a palavra do Senhor diz que aquele que beber dessa água jamais terá sede. Então, eu posso dizer para você que o deserto, o momento da guerra,
é um ambiente para manifestação do sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado com algo, e eu vou já finalizar com isso. Às vezes nós nos habituamos a viver um tempo de deserto, um tempo de guerra, e nós vamos adquirindo mecanismos de sobrevivência no deserto. O deserto não é lugar de sobrevivência. O deserto é lugar de viver e vencer. Por isso que o Senhor providencia todo este cuidado, para que você viva e vença. Imagine que o povo de Israel foi servido durante 40 anos, com nuvem de glória, com coluna de fogo, com maná do céu e com codornas para que o povo se alimentasse. Agora eles chegaram na terra prometida, no lugar da promessa. E a palavra do Senhor diz, lá em Josué, capítulo 5, versículo 10 e 12 diz assim: Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa no 14º dia do mês e ao pôr do sol nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, da terra prometida. Eles comeram daquilo que a terra havia lhes oferecido. Pães sem fermentos e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu e os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, desde o ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Quando você chega no lugar da promessa, ali agora é lugar de trabalho. O deserto é lugar de você guerrear e vencer. Guerrear, viver e vencer. Agora, no lugar da promessa, no lugar da vitória, o lugar que você já conquistou no Senhor não é lugar de relaxar. Esse é o grande erro de muitos cristãos. Agora eu cheguei no lugar onde eu posso relaxar. Não, agora chegou o lugar de você trabalhar. No momento que o povo de Israel chegou em Canaã e celebraram a Páscoa, comeram do fruto daquela terra, ali agora eles começaram a ter que cultivar as suas sementes para que pudessem comer. Eles começaram a ter que cuidar agora dos seus animais para que pudesse agora ter lã para se aquecer do frio. Percebe então que a terra da promessa é lugar de trabalho. Se o Senhor te conduziu no deserto, te conduziu em vitória, providenciou o sobrenatural para você no deserto, agora você chegou na promessa. Agora não é tempo de relaxar, agora é tempo de cultivar, para que outros possam comer da bênção que você recebeu, da vitória que você conquistou. Porque quando Deus dá algo para você, quando Deus entrega algo para mim, é porque o Senhor deseja multiplicar para aqueles que ainda estão vivendo num tempo de deserto ao nosso redor ou bem próximo de nós. Então olhe para o deserto como um lugar de manifestação do sobrenatural do Senhor. Olhe para o deserto como um lugar de provisão de Deus. Mas não se esqueça, quando você chegar na terra prometida em Canaã, ali é lugar de você trabalhar, ali é lugar de você semear, ali é lugar de você colher e ali é lugar de você plantar novamente para que outros venham comer. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe para o deserto como um lugar de bênção, não como um lugar de derrota ou de tristeza, mas como um lugar da manifestação do sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e na paz.